Meus queridos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, onde nós temos esse encontro marcado com a palavra de Deus e com um bom ensinamento. Seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje trabalhar um pouco mais e vamos nos dedicar um pouco mais com essa revista maravilhosa. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Seja muito bem-vindo, te convido desde já para que você tenha a sua Bíblia, a sua revista também, o seu bloco de notas, para que você possa então fazer os seus apontamentos. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, clamando a sua bondade e a sua misericórdia. Ore juntamente comigo. Senhor Deus e eterno Pai, eu te louvo pela tua bondade, eu te dou graças, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, te dou graças uma vez mais pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra e nesta oportunidade aprendendo uma vez mais da nossa tão importante escola bíblica dominical. Rogo a tua bênção sobre a vida do nosso pastor, rogo a tua bênção sobre a vida deste irmão, desta irmã, deste aluno, deste querido amigo, deste querido ouvinte e todos aqueles também que terão acesso a essa aula através das mídias sociais. Que a tua bondade repouse sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos estudar hoje a lição de número 5, esta aula tão importante, haja vista que nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos aprendendo e o escritor, pastor Douglas Batista, um homem muito qualificado na área de ensinamento. A lição de número 5 já está na tua tela, você pode acompanhar comigo. Tem por tema o Deus vivo, o Deus Filho, o Deus Filho, louvado seja Deus. O texto áureo diz a palavra do Senhor, você pode acompanhar também lendo, diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B. Também te convido para lermos a verdade prática, já está na tua tela, você pode acompanhar comigo também. Diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Olha que importante, então vimos aqui duas vezes a revelação do Pai e também o centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Que coisa boa! Te convido para lermos a leitura bíblica em classe, você pode acompanhar comigo, ela está registrada a partir de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 31, e também iremos ler Mateus a partir do Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Leiamos então, você pode acompanhar através da sua Bíblia, através também da sua revista. Lucas capítulo 1, versículo 31 diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Coisa boa. Também leiamos Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim: 6 dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Que bom, você já pode compreender e notar que os 2 textos lidos, eles apresentam Cristo, em primeiro ponto, representado pelo escritor Lucas, o seu nascimento virginal, o seu nascimento e também a transfiguração do Cristo. Maravilha! Te convido para entrarmos na introdução. A introdução tem algo muito importante. Seja muito bem-vindo à nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, e nesta manhã de domingo, dia 1 de fevereiro, eu louvo a Deus porque milhares de irmãos em todo o nosso país estão reunidos em torno desta tão importante lição. Diz assim a introdução: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas. Quem são eles? Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração que nós acabamos de ler, registrado por Mateus capítulo de número 17, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Você que está tomando nota, gosta de também fazer os seus apontamentos, te convido para que você marque aí, anote 2 pontos muito importantes. O primeiro é que a transfiguração é apresentada diante de testemunhas oculares. Nesta ocasião, Pedro, Tiago e João, os apóstolos, os discípulos de Cristo. E também apresenta uma aprovação explícita do Pai, haja vista que o próprio Deus brada com a sua poderosa voz. Ele não é um personagem entre outros, mas ele é o Deus encarnado. Nesta lição, nos conduz a contemplar a divindade. Te convido para você tomar nota aí. Divindade, centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Que coisa boa. Jesus, então, é a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Ele é o Filho de Deus. Ele apresenta a divindade, a centralidade, a missão redentora do Filho de Deus. E esses 3 tópicos aqui é justamente o que nós vamos estudar durante a aula de número 5 nesta importante manhã. Então, você que também está tomando nota, tome nota aí. Nós vamos veremos a divindade de Cristo, a centralidade de Cristo e também a missão redentora do Deus Filho. Tópico de número 1, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. Lembramos que a concepção, Jesus, ele nasceu, ele então tomou a forma de homem, né? Ele encarnou sobre sobre essa estrutura humana. Eu quero te convidar para também
nós lermos um dos mais lindos textos da Bíblia Sagrada, eu te convido para você ler juntamente comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Você que está com a sua Bíblia em fácil acesso, o seu smartphone, o seu tablet, você pode também acompanhar através dos textos. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Cristo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, homem, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui fica muito claro, desde o momento em que o Filho de Deus, o Cristo, ele toma a forma de homem. Esta mesma estrutura humana, ele tabernaculou, ou seja, ele veio sobre esta estrutura humana, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Fica muito claro aqui que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus eterno, que tomou a forma humana e veio entre nós. E dentro desta forma humana, Deus achou graça diante dos olhos de Maria. E então, esta jovem, esta virgem, ela será agraciada. Diz assim: a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso, ou seja, sobrenatural, um milagre. Por isso, o anjo Gabriel explicou à virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ela pergunta para o anjo, nesta saudação, o anjo apresenta para ela o plano divino, o propósito divino, que ela havia sido agraciada para dar a luz ao Filho de Deus, ao Messias, ao Cristo. E a pergunta é: como será isso? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É muito importante, porque você pode ler comigo que a expressão sombra, no termo grego, refere-se à graça de Deus, a manifestação divina do próprio Deus, Deus se manifestando. Muito bem, assim o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que no grego é dinamis, ou seja, o poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. A presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de sorte que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Aqui é muito importante, o pastor Douglas Batista, de uma forma cirúrgica, ele apresenta algo importante. Desta maneira, observa-se neste evento a manifestação da Trindade, ou seja, o Pai, o Deus Filho, o Filho de Deus, e também o Espírito Santo. Muito bom. Subtópico de número 2, a deidade absoluta, ou seja, a divindade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. Oh, que bênção! Te convido para você grifar, tomar o seu apontamento, que Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância do Pai. Te convido também para nós lermos um texto bíblico, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, no versículo de número 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Reparem que a expressão apresentada aqui, neste momento, neste texto, apresenta a divindade de Cristo, que ele é o Filho de Deus
antes mesmo que Abraão existisse, antes que tudo fosse criado, Cristo existe, ele é Filho de Deus absoluto desde a eternidade. Comento que ele não tornou-se Filho de Deus ao nascer desta jovem chamada Maria. Ele é o Filho de Deus desde a eternidade. Antes de nascer em Belém, o Filho de Deus, Jesus Cristo, já existia eternamente com o Pai. Repare o que João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, Cristo estando com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus existe eternamente. Também friso este comentário, esta união das duas naturezas, ou seja, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Jesus com as duas naturezas, a sua deidade, que é a sua divindade, e também a sua humanidade. Jesus na terra, 100% homem, Jesus 100% Deus. Mas neste ponto estamos apresentando que a união das duas naturezas é sem confusão, não traz em momento algum nenhum desapontamento ou nenhuma confusão. Eu sou Deus ou sou homem? Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Esta união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Jesus é o Filho de Deus, o Deus que se manifestou em carne no meio dos homens. E é tão fantástico, porque como homem, ele chora, sente sono, descansa, dorme na popa do barco, ele se alegra, ele chora, ele sente a falta do seu amigo Lázaro, chora, apresentado, sente dor, sente angústia, né? A sua natureza é apresentada, porém, ele é Deus. Como Deus, ele apresenta-se no monte da transfiguração. E é justamente o que nós vamos falar agora sobre os seus atributos. Subtópico 3 diz assim: como segunda pessoa da Trindade, Jesus tem todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, Jesus tem a eternidade, onipresença, imutabilidade, onisciência, onipotência, ou seja, os atributos que há em Deus são os mesmos atributos que há no Filho, em Cristo, ou seja, ele é eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Te convido, você que está nos acompanhando, lendo, acompanhando conosco, que você grave isso no seu coração, esta importante parte que diz assim: em suma, em resumo, apresentando de forma bem resumida, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Por que isto? Porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Muito bem, acompanhe comigo, te convido para entrarmos no tópico de número 2, a centralidade do Deus Filho. Subtópico 1, dentro deste tópico 2, diz assim: a glória sobrenatural de Jesus. Olha que texto extraordinário. Pedro, Tiago e João acompanham Jesus até um alto monte, e esta experiência, eu acredito que tenha sido uma das maiores experiências da vida destes homens que eram pescadores e agora estão andando com o Filho de Deus, com Deus na terra.
Nós vamos ver um pouco adiante que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, na sua segunda epístola, ele comenta, né, como este evento extraordinário que foi a transfiguração. Então Pedro, Tiago e João acompanham Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Se eu falei que Pedro testifica na sua segunda carta, João, interessante que João é o único apóstolo, é o único discípulo que viu Jesus encarnado, que viu Jesus ressuscitado e viu Jesus glorificado na ilha de Pátimos. A mesma experiência de João, quando contempla Cristo aqui, com o rosto transfigurado, com as vestes brancas, ele contempla lá na ilha de Pátimos, quando Cristo o visita. Ele tem aquela visão do Cristo glorificado. Muito bem, então neste local, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Repare no verbo transfigurar, ele vem do grego metamorfó, assim, não sou especialista em grego, mas representa metamorfose, ou seja, uma transformação. Que coisa boa, uma transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com uma aparência resplandecente, anunciando também, né, apontando para um texto escatológico do Cristo glorificado, Cristo que João viu na ilha de Pátimo. Subtópico de número 2, o testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhe apareceram dois personagens muito importantes dentro do contexto bíblico. O primeiro, Moisés, o segundo, Elias. Mas por quê? Qual a razão desses dois personagens também estarem naquele monte, o monte da transfiguração? Qual a representação? Qual a relevância de aparecer ali também dois personagens marcantes, extremamente importantes para o contexto bíblico e o contexto da salvação, apontando também para Cristo. Veja comigo, Moisés e Elias, não foi um contato, a aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. Isso é muito importante você ter aí na sua mente, que a aparição desses dois personagens bíblicos, Moisés e Elias, não foi um contato com mortos, os mortos que vieram se comunicar com os vivos, de jeito nenhum. Isto estaria ferindo a palavra, de forma nenhuma, não é uma comunicação com mortos, de jeito nenhum, mas um ato divino, carregado de significado escatológico. Moisés representando a lei, Elias representando o serviço profético, os profetas. Esta é a importância, por que razão dois homens de Deus apresentam aqui. Moisés representando a lei, o concerto, a aliança. Elias, o serviço profético, os profetas, mas um ato profético carregado de conteúdo escatológico. Moisés representando a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda lei aponta para Cristo. Lembrando que Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que tudo do Antigo Testamento aponta, tipifica, direciona para um futuro melhor e mais aperfeiçoado, Cristo. Elias também representa os profetas que anunciavam também a vinda do Messias. Olha o que
o pastor Douglas comenta, esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o complemento definitivo das Escrituras. Então, esses dois personagens que entram em cena no Monte da Transfiguração, representando lei, representando os profetas, apontam para Jesus, apontam para Cristo, apontam para que Ele é o tema central de toda a Bíblia. Que coisa extraordinária. Que verso, que tópico fantástico. Te convido para você abrir a tua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Você pode acompanhar, nós estamos na lição de número 5, nessa aula extraordinária, e complementando, quero ler juntamente contigo. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, olha aqui, o serviço profético, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, aqui apresenta a importância desses dois personagens aqui. Terceiro subtópico, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge o seu ponto clímax, o seu ponto máximo, a sua mais alta importância, com a voz audível do próprio Pai, que diz assim: eis que uma nuvem luminosa os cobriu, os envolveu, e quando esta nuvem luminosa os envolve, então Deus brada e da nuvem saiu uma voz, e esta voz, a voz do Filho de Deus, a voz do próprio Deus estrondando, haja vista que no batismo, conforme Mateus capítulo 3, também apresenta uma expressão audível de Deus, a voz de Deus. Te convido para ler juntamente comigo. Você pode folhear as páginas da tua Bíblia, Mateus capítulo 3, no versículo de número 17, no batismo de Cristo, também é um ponto muito importante, aonde a Santíssima Trindade é apresentada. No versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre eles. E eis que uma nuvem dos céus, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, no batismo, Deus Pai fala sobre a filiação a Jesus, e também na transfiguração, isto fica muito claro, muito nítido, a importância e a filiação de Deus e Jesus Cristo, seu Filho, agora encarnado em nosso meio. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. A expressão em quem me comprazo, ela revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. Então a voz de Deus aqui, a voz de Deus, a voz do Pai, é uma afirmação da centralidade de Cristo, e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai, e consubstancial também com Ele. Muito bom, que coisa boa, estamos sendo enriquecidos nesta aula, a lição de número 5, neste domingo, dia 1 de fevereiro. Estamos aprendendo sobre a filiação, a divindade do Filho de Deus na terra. Também te convido para nós entrarmos no tópico 3, o nosso último tópico, que tem por tema a missão redentora do Deus Filho. Tópico 1 é o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Qual é a ordem? Qual é o imperativo? Escutai-o.
A declaração reflete a profecia de Moisés. Moisés já havia também falado sobre um profeta prometido, que é o Cristo, o Messias. E Moisés, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5, 15, ele diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, na transfiguração, Deus reafirma o Messias, o Cristo, a ele escutai, dando assim a mesma confirmação que já havia falado através da instrumentalidade de Moisés, um profeta prometido que é o Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés a lei, e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo, o Filho, a ele ouvis. Subtópico de número 2, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, que lindo, após toda aquela apresentação extraordinária, aquela manifestação, aquele agir de Deus, Deus bradando, Elias ali, Moisés também ali, após isto, após a voz poderosa do Deus eterno, Pai, ecoar, quando eles então caíram ao chão, sentindo medo, temor, por aquele momento tão sobrenatural, erguendo os olhos, ninguém viram, senão a Cristo. Olha que ponto importantíssimo. Esta afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. Quando eles abrem os olhos, quem está? Cristo. Quem permaneceu? Cristo. Ou seja, a exclusividade do Filho mediante a redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e o cumprimento dos profetas. Toda a Escritura aponta para Jesus, para Cristo. Cristo é a supremacia, a cabeça da igreja, ele é a pedra angular, a rocha ferida de Meribá, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição, a vida, ele é o bom pastor, ele é o bispo das nossas almas, ele é o centro de toda a Escritura, ele é o Deus vivo que está à direita do Pai, o grande sumo sacerdote, é Cristo o nosso Salvador. Muito bem, estamos caminhando já para o término da nossa aula, te convido para nós entrarmos no último subtópico, o aprendizado pela experiência. Subtópico 3, que aula extraordinária. Creio, tenho a plena certeza de que você está sendo amplamente edificado nesta manhã. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você, querido irmão, querido aluno. Te convido para que você também assista todas as outras aulas. Excelentes professores têm passado e ministrando a cada domingo. Te convido para que você esteja acompanhando também todas estas aulas extraordinárias para a sua edificação. Subtópico 3, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Repare que aquela transfiguração, aquele momento de glória, aquele momento de apresentação, a voz de Deus, aquele episódio sobrenatural contribuiu para
que a fé dos apóstolos, dos discípulos, fossem fortalecidos mediante o sofrimento que o próprio Messias haveria de enfrentar. Repito este apontamento feito pelo pastor Douglas, que diz assim: a experiência os fortaleceu. Aquele evento foi um evento pedagógico que fortaleceu, contribuiu, veio como um aprendizado para que essa experiência fortalecesse para o sofrimento futuro que viria sobre o Filho de Deus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio, como eu já disse, né? Pedro testifica, ele dá o testemunho na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Olha o que Pedro diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha que coisa boa. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ô irmão, se fosse um domingo à noite, eu ia te convidar para você dar um glória ao nome do Senhor aqui. Que coisa boa. Pedro vivenciou lá na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 16 e 17, olha Pedro falando aqui: eu ouvi aquela voz, eu vi a glória dele, ele é o Filho amado de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Que testemunho fantástico. Pedro testifica aqui: a transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e também sobre todo o domínio. Eu te convidei para nós lermos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e de propósito nós paramos no versículo de número 8. Não foi aleatório, foi de propósito. Eu reservei para nós continuarmos a leitura agora, nesta segunda parte. Olha que coisa extraordinária, como os textos bíblicos são fantásticos. A transfiguração é um vislumbre, é um anúncio da ressurreição, da vitória, o triunfo, o Cristo vencedor. E eu quero finalizar a aula de hoje lendo do versículo 9. Pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. E para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus venceu, Jesus triunfou. O Filho que tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, agora é o Cristo exaltado, é o Cristo glorificado, é o Cristo enaltecido, o Filho de Deus vencedor. Conclusão, e nós fechamos esta aula. Confesso aos irmãos que a minha alma se alegra mediante esta exposição desta aula tão fantástica, aonde nós aprendemos de forma sistemática, de forma tão gloriosa a palavra de Deus. Conclusão, você pode acompanhar comigo e nós fechamos a nossa aula de hoje. A doutrina de Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, dobrar-se em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda supremacia seja dado ao Filho de Deus,
ao Deus Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Querido aluno, querido irmão, querido ouvinte, você que vai nos acompanhar pelas redes sociais, pelas mídias, eu te convido para que você envie este link para outros irmãos, alguém que está afastado, alguém que está longe. Envie este link para que outras pessoas também possam assistir esta aula tão importante, onde nós falamos sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias, o nosso Deus, que nós o aguardamos, ansiosamente, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Quero agradecer a tua companhia conosco, quero também agradecer a confiança da nossa liderança por estarmos aqui ministrando esta aula tão rica, tão importante para os nossos corações. Te convido para nós orarmos como forma de gratidão ao Senhor nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Nós o glorificamos por tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este aluno, por este ouvinte, por este querido amigo que estará ouvindo esta aula, assistindo essa aula através das redes sociais. Que ele seja tocado, amplamente agraciado pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que o coração deste querido ouvinte, deste querido irmão, seja tocado neste momento pela graça e pelo poder do teu Espírito. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Fique na paz do Senhor.